A gente tá de olho na Red Bull. Foi o que disse Lando Norris depois de chegar em segundo, logo atrás de Max Verstappen no Grande Prêmio do Japão. Ele sabe que não dá para alcançar a Red Bull esse ano, mas pode bater de frente com ela em 2024. Pode parecer otimista para a McLaren, que não é campeã desde 2008 e só teve uma vitória na última década. Mas o momento é ótimo. A McLaren começou 2023 bagunçada e só fez 17 pontos nas 8 primeiras corridas do ano. Mas havia a promessa de que as atualizações transformariam a equipe. E aí algo incrível aconteceu. Uma atualização foi implementada no 9º GP da temporada na Áustria, inicialmente só no carro de Lando Norris. Daí os pontos começaram a vir. Foram vários pódios. O ápice foi no Japão, com Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro. Nas últimas 7 corridas, a McLaren foi a segunda melhor equipe, acumulando impressionantes 143 pontos. Um salto tão grande na classificação do Mundial é um feito relevante na história recente da Fórmula 1. Tudo isso foi graças à atualização na Áustria e às melhorias que vieram depois. A McLaren era um gigante adormecido, prestes a cair no esquecimento, mas finalmente acordou. A chave para a performance na Fórmula 1 é sempre o lado técnico. A McLaren trouxe novas atualizações depois da Áustria. O terceiro grande pacote veio em Singapura. As novidades foram as extremidades da asa dianteira, uma entrada de sidepod e uma montagem do espelho e detalhes do halo para trabalhar em conjunto com o novo formato da carenagem. Isso incluiu um water slide, aquela cavidade do topo do sidepod mais largo. O mais importante foi o assoalho revisado, incluindo as novas bordas e o difusor, além de outras pequenas atualizações. Tudo isso buscava otimizar o potencial de desenvolvimento aerodinâmico, o que só foi possível pelo novo design do sidepod, introduzido na Áustria. Sem contar a chegada de uma nova asa traseira com menor arrasto nos treinos para o Grande Prêmio da Holanda logo depois do recesso de agosto. Como Norris disse, tudo foi feito para ajudar na carga aerodinâmica, nas velocidades das curvas, na consistência, no desgaste de pneus e na tração. Estamos falando de praticamente todas as áreas-chave de desempenho de um Fórmula 1. Fala-se de um ganho de até 4 décimos de segundo por volta. Gary Anderson, ex-diretor técnico e vencedor de corridas da Fórmula 1, ficou bem impressionado, em especial com as modificações no assoalho. Ele diz que as mudanças nas cercas da frente do assoalho servem para não ter que ralar tanto para conseguir o fluxo de ar desejado. Isso se deve à melhora nas estruturas de fluxo de ar que vem da asa dianteira. Com isso, há mais energia no fluxo de ar para criar downforce. Mais para trás, as bordas do assoalho foram modificadas para criar mais do que Gary descreve como um efeito gradual, na forma como as bordas de assoalho são seladas. Um interruptor tipo liga e desliga sela o piso inferior e pode criar mais downforce. Mas terá algo mais progressivo e que perde um pouco desse downforce vai ser mais consistente. É isso que se busca para evitar aquelas raspadas no chão. Na versão anterior, o fluxo de ar na borda do assoalho era abrupto, como mostra o destaque em vermelho, e curto. A nova versão é mais longa e está mais alinhada com o perfil de borda do assoalho. Isso significa que ela tem mais influência no fluxo de ar que passa por baixo da borda do assoalho, destaque em azul na versão antiga. Isso extrai mais ar da superfície superior, destaque em verde, através da pequena fenda. Esse fluxo é então puxado ao redor do pneu traseiro, à medida que o pneu desloca o ar entre ele e a superfície da pista. Apesar de os principais ganhos estarem nas curvas mais lentas, Gary Anderson antecipou que esse pacote funcionaria bem em Suzuka. Lá, a McLaren teve o segundo carro mais rápido. Esse desempenho foi impulsionado por um ajuste no sidepod, com a adição de um calço para se adequar às condições mais frias, além de uma asa traseira modificada. Embora tenha acabado as grandes atualizações para a McLaren no ano, ainda vão vir pequenas novidades. A McLaren então deve vir forte no restante da temporada, incluindo o Grande Prêmio do Qatar. Como disse o chefe da McLaren, Andrea Stella, vencer a Red Bull ainda é um passo muito grande. Somada à queda da Aston Martin, o momento da McLaren mostra que ela está no caminho para o 4º lugar do Mundial de Construtores, o que parecia impossível há poucos meses. A melhoria na pista reflete os avanços que a McLaren fez nos últimos 5 anos. Isso veio depois do alerta de 2018, quando a mudança da Honda para a Renault expôs sérias fraquezas técnicas. Isso levou à contratação do chefe de equipe Andrea Seidel em 2019. Ele insistiu na mudança para os motores Mercedes, na encomenda de um novo túnel de vento de última geração e no novo simulador. O túnel de vento vai impactar o desenvolvimento de 2024, porque representa um avanço tanto em tecnologia quanto em conveniência em comparação ao túnel da Toyota na Alemanha.
da qual a McLaren dependia fazia mais de uma década. O simulador já está funcionando e sendo gradualmente introduzido. A ideia é que ele seja usado em breve no desenvolvimento do carro. Ele vai corrigir o fato de a McLaren ter ficado para trás na tecnologia de simuladores, na qual ela foi pioneira. Também houve melhorias na produção e nos processos de design. Quanto menor o tempo entre a aprovação de um design e a implementação dele no carro, melhor. A liderança técnica também foi reformulada, sob o comando de Andrea Stella. O diretor técnico James Kay saiu no início do ano e foi substituído por um trio de diretores técnicos, com Peter Prodromou na aerodinâmica, David Sanchez em conceito e desempenho de carro e Rob Marshall em engenharia e design. Sanchez e Marshall ainda não começaram a trabalhar na McLaren, mas a estrutura já está funcionando. Com o contrato de Norris renovado até o final de 2025 e o de Piastri assinado até o final de 2026, a McLaren tem uma dupla de pilotos de primeira linha. Resumindo, a equipe tem instalações, pessoas e recursos suficientes para voltar a ser uma potência da Fórmula 1. A grande questão é, ela vai conseguir superar as fraquezas técnicas que vem enfrentando há anos? Por muito tempo, os carros da McLaren foram difíceis de pilotar. Ok, o desempenho melhorou e foi adicionado downforce, mas certos problemas permanecem. Eles são fruto de uma combinação de características complicadas dos pneus e inconsistências aerodinâmicas. Norris diz que isso atrapalha porque ele precisa pilotar de um jeito que não agrada a ele. O inglês precisa fazer um V nas curvas, em vez de seguir uma linha mais em forma de U, para não perder velocidade. O carro é instável demais para isso, o que no passado dificultou a vida de Daniel Ricciardo. Se a McLaren conseguir corrigir esse ponto, vai ter potencial para ganhar corridas regularmente. Mas e as equipes adversárias? Pelo histórico recente, a Mercedes é a maior candidata a desafiar a Red Bull. Mas ela tem tido dificuldades desde a introdução das regras do efeito solo em 2022. Lewis Hamilton pediu à equipe para produzir os melhores 6 meses de desenvolvimento da história. Mas na visão dele, não é apenas a Red Bull que serve de inspiração, a McLaren também. Como Hamilton disse, o desempenho da McLaren mostra o caminho a ser seguido. Suzuka expôs as fraquezas da Mercedes. Em curvas de alta, falta aderência e equilíbrio. Hamilton apontou que o carro não tem a aderência traseira necessária para corresponder ao que tem na frente. A Mercedes reformulou o conceito do carro com um upgrade no Grande Prêmio de Mônaco, mas ela ainda planeja mudanças arquitetônicas para o ano que vem. Isso provavelmente vai exigir um progresso maior do que o da McLaren durante o inverno. Além da Red Bull, a Ferrari é a única equipe que ganhou uma corrida no ano. Apesar do jejum de títulos, que assim como a McLaren remonta a 2008, a escuderia tem recursos para ameaçar a Red Bull. A Ferrari tem sido inconsistente nesse ano e mostrou uma tendência a desgastar demais os pneus. Geralmente, eles vão bem em pistas de curvas curtas, como Montreal, Singapura e Monza. Grandes mudanças são prometidas para o ano que vem. O chefe da área de chassi, Enrico Cardilli, fala em um carro completamente novo. Espera-se que isso mude para o conceito da Red Bull e exija mudanças arquitetônicas no monocoque e na suspensão. Então, assim como a Mercedes, a Ferrari provavelmente vai precisar seguir um caminho que a McLaren já adotou. A Aston Martin decaiu no segundo semestre. Os pódios regulares deram lugar aos pontos ocasionais. Mesmo assim, ela não pode ser descartada para o ano que vem. O avanço em 2023 foi enorme, sem contar a nova instalação de última geração em Silverstone e o novo túnel de vento, que começa a operar em 2024. Ela contratou um departamento técnico forte, liderado pelo chefe de aerodinâmica da Red Bull, Dan Fellows. Além disso, o carro da Aston Martin está mais próximo do que agora é considerado o conceito certo. A baixa taxa de desenvolvimento é uma preocupação mais recente, mas o potencial dela não pode ser ignorado. Independente do tamanho do avanço da McLaren em 2024, todos esperam que Max Verstappen, Adrian Newey e companhia continuem puxando a fila da Fórmula 1. A Red Bull não vai ficar parada. O domínio total das regras de efeito solo que ela demonstrou ter mostra que há uma chance razoável de ela seguir dominando em 2024 e 2025. Porém, se a McLaren conseguir mesmo superar a Mercedes, Ferrari e o resto do pelotão e surgir como uma ameaça real à Red Bull, ela terá provado que um retorno aos dias de glória pode estar a um passo de acontecer.